Então, é preciso ter muito cuidado, porque há bandeiras que são muito caras às lideranças sindicais, que são desfraudadas muito mais para obter bônus eleitoral do que propriamente um compromisso com a realidade. O que cria emprego não é lei, o que cria emprego é investimento e educação. E já que você falou da França, a França está fazendo um movimento inverso. A França fez um movimento de redução de jornada para 36 horas e agora está inferiorizada na Europa. Os custos de produção na França são muito elevados e o que está havendo é um refluxo, ou seja, a jornada de trabalho na França está sendo ampliada pela via da negociação. Então, o que eu defendo é que eu não sou contra a redução da jornada, eu sou contra por uma medida impositiva que nivele todos em regiões e empresas de porte diferentes e com capacidade econômica distintas. Marcos Silva. Doutor Armando, nessa eleição, o nosso presidente Lula, que tem aí como sua candidata Dilma Rousseff, ele tem defendido e tem dito abertamente que quer deixar um Senado menos complicado para um teórico governo dela se ela vier a ganhar as eleições. E na Câmara de Deputados Federais já há toda uma base do governo, são 503 deputados, praticamente 400 apoiam o governo, a oposição se limita aí a 100 deputados. Já o Congresso é mais o Senado é mais complicado. A gente está percebendo, então, que o que é que o governo quer realmente? É que o Congresso se transforme só num cartório, onde o que ele quer, ele manda para lá e vocês assinam e acabou? Não, veja bem, eu não considero que as maiorias, a formação de maiorias significa um cartório. Pelo contrário, um dos problemas que o Congresso tem no chamado presidencialismo de coalizão é que você elege um presidente da República com 60% dos votos e o partido dele tem apenas 10% ou 15% da representação do Congresso. E aí o que é que acontece? Para formar as maiorias, você termina entrando para o fisiologismo e outras práticas que são condenáveis. Então o que eu acho é o seguinte, não é porque o parlamentar é do governo que ele vai se transformar num bezerro de ouro. Eu, por exemplo, o meu partido integra a base do presidente Lula e eu votei em algumas matérias contra o governo. Então, o que eu acho é que o Senado entrou na disputa política se constituindo numa espécie de um espaço em que se radicalizou muito o processo. Veja, por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo que é frisante desse processo de radicalização. Uma das coisas mais importantes que o governo de Fernando Henrique fez foi a adoção de uma reforma na Previdência, que foi aquela coisa do fator previdenciário. Pois bem, o jogo político se transformou em algo tão radical que o PSDB e o DEM votaram no Congresso pela derrubada do fator previdenciário. Então, o que eu acho é que há contradições. Ajudar o candidato, para ele tomar uma aguinha aqui. Estou agora com não, pior que foi assim, eu também estou, essa tosse está impressionante. Virose, né? É impressionante. E em época de campanha, então, você não pode parar, você sai de um compromisso e enfrenta outro. Não foi porque a pergunta era embaraçosa, não. Mas melhorou, Débora? Melhorei. Vamos lá. Só para concluir. Eu acho que precisamos de equilíbrio e de bom senso. O Congresso tem que sempre ter a capacidade do diálogo, de você formar maiorias, para você poder decidir. Tem matérias que têm um quórum elevado. Então é fundamental um processo de negociação. Esse ambiente marcado por muita disputa e por muito radicalismo não é bom para o país. Só temos mais uma pergunta. Vamos para o jornalista representando aqui a Rádio Capibaribe do Recife, né? O Severino Júnior. Severino Júnior, sua pergunta para o candidato Armando Monteiro, né, candidato do PTB ao Senado. Pode fazer a sua pergunta. Doutor Armando, o Brasil é um dos países
da América Latina, talvez do mundo, que mais cresce atualmente. E nos últimos anos, Pernambuco vem crescendo, inclusive, com índices mais elevados que o do próprio Brasil. Com a chegada de novos investimentos, empresas, SUAP engrenando, a gente percebe que a qualificação profissional é uma debilidade real em Pernambuco. O que é que um senador poderia fazer para ajudar a que os pernambucanos ocupassem essas vagas que estão surgidas desde esses últimos anos? Eu agradeço a pergunta. Essa é uma área que eu sempre atuei, porque tive a oportunidade de dirigir nacionalmente uma entidade que é a maior agência da América Latina de capacitação e formação profissional. É uma marca muito respeitada no mundo, que é o Senai, que forma 2 milhões de brasileiros por ano, que oferece 2 milhões de matrículas no Brasil, mais entre cursos de pequena, média e longa duração. Então, nós conhecemos essa questão. E o que Pernambuco precisa promover um esforço maior nessa área. O sistema Senai, ele ampliou de forma muito significativa as matrículas em Pernambuco. Eram 20 mil matrículas por ano, hoje nós vamos fechar já acima de 50 mil matrículas. Nós temos feito parcerias com o governo do estado, como, por exemplo, lá para o Estaleiro Atlântico Sul, os jovens que estão trabalhando no Estaleiro Atlântico Sul receberam reforço pedagógico através do SESI e qualificação e treinamento através do Senai. Então, em 1 ano e meio, você tirou alguém que estava na palha da cana, fez o reforço escolar e o treinamento e a capacitação. Então, hoje, você tem jovens que são soldadores, caldeireiros, alguns com certificação internacional, com salário médio alto para os padrões de remuneração. Então, é possível fazer um esforço articulando as ações do governo, de entidades e instituições como o Sistema S. Agora, o governo Eduardo tem uma marca. Ele dobrou, mais do que dobrou, o número de escolas técnicas em parceria com o governo federal. E agora, no novo programa, 47 unidades novas serão implantadas até 2014. É um esforço muito importante. No Senado, eu quero lutar para arrumar recursos federais, para reforçarmos essa parceria com vistas à implantação de 47 escolas técnicas em todas as regiões de Pernambuco. Então, esse é um grande esforço que temos que promover, exatamente pelo que você disse. As oportunidades de trabalho têm que bater na porta dos pernambucanos. Nós não podemos estar gerando empregos para importar mão de obra. Nós temos que gerar empregos para os pernambucanos. Bom, agora vamos à rodada de perguntas com os representantes das organizações não governamentais. Vou aqui primeiro apresentá-las, depois nós vamos para um rápido intervalo e vamos ter 2 perguntas de cada um dos integrantes no bloco a seguir. Estão conosco já o professor Jorge Emílio, que é diretor do Centro de Estudos do Nordeste, o CENOR, a Paula Albanês, representante da Casa Menina Mulher, representante da Casa Menina Mulher, Paula Albanês, que está conosco, e o Marcos Moraes, presidente da União dos Conselhos de Moradores da cidade de Olinda, UNACOMO. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente dá continuidade aqui à entrevista com o candidato ao Senado pelo PTB, Armando Monteiro.